É uma chacina familiar que tem aí chocado todos os moradores daqui de Brasília e a cada momento que as investigações vão avançando, a gente fica um pouco mais chocado com essa história. Realmente, o doutor Ricardo Viana, da 6ª Delegacia de Polícia daqui do Distrito Federal, ele confirmou, depois de análises de impressões digitais, o envolvimento de um quarto suspeito que ainda segue foragido, ele que faz parte de uma facção criminosa daqui do Distrito Federal. Essa história já está tão confusa, eu preciso voltar lá no início para poder explicar para vocês o que aconteceu. 10 dias atrás, uma mulher chamada Elisamar da Silva, de 39 anos, ela simplesmente desapareceu com os 3 filhos pequenos dela. O casal de gêmeos de 6 anos e um menino de 7 anos. Os filhos mais velhos da Elisamar, que não moram com ela, eles registraram um boletim de ocorrência falando a respeito do desaparecimento da mãe e dos 3 irmãos. 2 dias depois, a polícia começou as diligências e encontrou o carro da Elisamar carbonizado com 4 corpos lá dentro. A perícia já foi feita, o exame já foi feito, já foi constatado que os 4 corpos são da Elisamar e dos 3 filhos dela, que inclusive vão ser enterrados hoje à tarde no cemitério de uma cidade chamada Planaltina, aqui no Distrito Federal. E aí a polícia começou a correr atrás dos suspeitos. O principal suspeito era o marido dela, identificado como Tiago Gabriel, de 30 anos, que é o pai das crianças. O Tiago sumiu junto do pai dele, o sogro da Elisamar e o avô das crianças, o Marcos Antônio, de 52 anos. Eles eram considerados os principais suspeitos, porque a família tinha acabado de vender uma casa no valor de R$500 mil, e de acordo com as investigações até então, o pai das crianças e o avô das crianças, o marido e o sogro da Elisamar, queriam ficar com a grana só para eles. Só que aí, 2 dias depois dos corpos serem encontrados e nada do Tiago nem do Marcos, outros 2 corpos foram encontrados ali próximo daquele primeiro carro que foi carbonizado. Era um carro, esse segundo carro também pertence à família, e os 2 corpos encontrados eram da mãe do Tiago e da irmã do Tiago, ou seja, a esposa e a filha do Marcos. E aí, então, tinham 8 pessoas envolvidas nessa história, 6 corpos, 2 pessoas estavam desaparecidas. Então, aumentou a hipótese de que o Tiago e o Marcos tinham matado a família inteira para ficar com o dinheiro da venda da casa. Só que logo depois a polícia encontrou mais 2 pessoas desaparecidas. Quem são essas 2 pessoas? A amante do Marcos e a filha dele, a filha de um relacionamento extraconjugal dele. Então eram 10 pessoas envolvidas, sendo 6 pessoas mortas e 4 desaparecidas. A polícia investigou um pouquinho mais e descobriu que a amante e a filha do Marcos, essa outra filha do Marcos, foram mantidas em cativeiro e que elas também estariam mortas. Então a situação ficou um pouquinho mais complicada. Passou mais alguns dias, a polícia conseguiu prender 3 homens. Eles culparam o Marcos e o Tiago pela morte, e justamente por causa disso, por causa do dinheiro da venda da casa. Só que logo depois que esses 3 homens foram presos, a polícia encontrou o corpo do Marcos, enterrado no mesmo local onde 2 das vítimas estavam em cativeiro. Então agora só o corpo do Tiago que está desaparecido, e a polícia trabalha com 2 linhas de investigação. A primeira é que sim, o Marcos e o Tiago queriam ficar com dinheiro, iam ficar com R$400 mil e iam dar R$100 mil para esses 3 criminosos que de fato executaram, acabaram matando a família inteira. Só que aí, de acordo com a polícia, esses 3 homens acabariam traindo a confiança do Marcos e do Tiago e teria matado eles 2 para ficarem com o dinheiro inteiro. Essa é a primeira linha de investigação. A segunda linha é que um desses criminosos já era conhecido da família, ele tinha acesso a informações pessoais da família e ele matou a família inteira para ficar com o dinheiro, e esse dinheiro teria sido repassado para ele justamente pelas vítimas que ficaram em cativeiro. Então, agora, o doutor Ricardo Viana, o delegado que está à frente das investigações, ele pediu a quebra do sigilo bancário e telemático de todos os envolvidos para avançar nas investigações. O fato é que há pelo menos 7 pessoas mortas, ainda há gente desaparecida, e a polícia desconfia que o depoimento de um dos executores seja falacioso, seja mentiroso. Então é uma situação extremamente embaraçosa, chocante, que a polícia precisa investigar um pouquinho mais para saber quem está falando a verdade. O fato é que R$500 mil desapareceram, 7 pessoas foram mortas, ainda há gente desaparecida, e a
polícia procura ainda por outros corpos. É uma situação realmente complicada aqui na área policial de Brasília.